Afora, esse homem ensina agricultores a plantar água, recuperando nascentes e fazendo com que suas plantações bombeiem mais água para a atmosfera. E não é de hoje que ele vem aprendendo muito sobre isso. Quando o suíço chegou na Bahia, nos anos 1980, o cenário era outro. Quase todos os 510 hectares da propriedade haviam sido desmatados e os animais silvestres eram raros. Os donos anteriores passaram anos criando porcos e cultivando mandioca de forma convencional, o que esgotou o solo e assoreou 14 riachos que cruzavam a fazenda. Porém, dentro de pouco menos de 2 anos, ele já tinha reflorestado tudo e também os riachos renasceram no processo. Hoje, a maior parte da propriedade virou uma reserva ambiental privada e somente 5 hectares, menos de 1% do terreno, lhe geram receitas. É nessa área que, em meio a grandes variedades de frutas, legumes e árvores imensas, ele cultiva um cacau de alto valor, exportado para Portugal. Com tamanha oferta de alimentos, a família do suíço quase não precisa ir ao supermercado, e todas as construções da fazenda são feitas com madeira tirada dali. A transformação que Ernest promoveu na fazenda chamou a atenção de governos, agricultores e empresas, que nas últimas décadas passaram a contratá-lo para consultorias. Ele começou a rodar o Brasil dando cursos e ensinando muita gente. Ele chegou à região quando buscava terras para avançar em pesquisas iniciadas na Suíça. Nascido em um vilarejo em 1948, ele diz ter tomado gosto pela agricultura desde seus primeiros anos de vida. Na adolescência, aprendeu a fazer queijo e cuidou de vacas nos Alpes. Aos 23 anos, sem jamais ter se formado na faculdade, passou num concurso para trabalhar com melhoramento genético de plantas. O trabalho ajudou a canalizar as energias de um jovem inquieto. Ele diz ter sido expulso da escola 3 vezes porque questionava os professores além da conta. Ele afirma que experimentos no laboratório o levaram à seguinte questão: será que não seria mais inteligente se nos dedicássemos a melhorar as condições que damos às plantas, em vez de tentar adequá-las às condições cada vez piores que lhes oferecemos? Chegou então à conclusão de que nossos sistemas agrícolas deveriam imitar os ecossistemas originais, mas ainda faltava pôr a teoria à prova, o que seria difícil na diminuta Suíça. Após trabalhos na Tanzânia e na Costa Rica, um sócio lhe ofereceu um empréstimo para comprar uma propriedade grande na região cacaueira baiana. Ernest diz que fez questão de escolher uma terra empobrecida e que fosse considerada imprópria para o cultivo de cacau pelo órgão federal responsável pelas políticas para o setor. Segundo ele tinha que provar que sabia trabalhar. Um dos primeiros desafios dele foi recuperar os riachos, o que ele fez abrindo valas nos cursos originais e reflorestando o entorno. As raízes protegeram o solo da erosão e permitiram que a água da chuva voltasse a infiltrar, trazendo os riachos de volta à vida. Mas mais do que isso, ele afirma que o amadurecimento da floresta aumentou em 70% a quantidade de chuvas na fazenda. Isso porque, ao transpirar, as árvores transferem água para a atmosfera, intensificando a formação de nuvens. E quanto mais plantas há no local, mais água há bombeada. Segundo Ernest, o reflorestamento de sua propriedade fez com que chovesse mais em áreas que ficam a até 8 quilômetros a oeste da fazenda. A recuperação dos riachos embasou uma das principais frases que o suíço difunde em cursos e palestras, a de que a água se planta. Aos 73 anos, Ernest exibe uma disposição impressionante. Às 5 horas da manhã, ele sai da casa onde mora com a mulher Simara Goulart e as 2 filhas adolescentes para vistoriar a secagem do cacau e da banana nas estufas que construiu. Depois vai manejar a agrofloresta. Cantando ópera em alemão, ele sobe em árvores altas para colher os frutos, poda galhos e golpeia o capim com um facão. A rotina se repete há 4 décadas, mas ele diz não enjoar. Delicia-se ao avistar famílias de macacos que moram na fazenda e observa com atenção como cada espécie interfere no ambiente. Tirar proveito das relações entre as espécies é outro pilar do modelo do suíço. Afinal, ele diz que cada bioma desenvolveu ao longo de bilhões de anos interações para que a vida ali tivesse o máximo de êxito. Nada mais natural, portanto, que a agricultura pegasse carona nesses arranjos. Isso significa, na prática, respeitar as condições de que cada planta usufruía em seu estado natural, como a quantidade de luz.
O cafezeiro e o cacaueiro, por exemplo, são oriundos de florestas tropicais, onde conviviam com árvores bem mais altas antes de serem cultivadas pelos humanos. Em sistemas agroflorestais, portanto, eles sempre estão à sombra de outras espécies, o que faz com que produzam mais e melhor. O mesmo vale para várias outras plantas hoje cultivadas a sol pleno pela maioria dos agricultores, como o abacaxi, a laranja e a banana, mas que Ernest aloca em diferentes andares de sua agrofloresta. O sistema busca otimizar o espaço. Em vez de preencher um terreno com uma única espécie de determinada altura, produzem-se alimentos em vários estratos, com copas de árvores e plantas sobrepostas. Para ele, ao contrário do que muitos pensam, as relações entre espécies e ambientes naturais não se baseiam na concorrência e na competição, mas sim no amor incondicional e na cooperação. Hoje, seguidores de Ernest aplicam seus métodos em várias partes do Brasil e do mundo. Ele começou a dar cursos em 1989, a convite do então ministro da Reforma Agrária, no governo José Sarney. Depois ele trabalhou com outras instituições de governo, ONGs e cooperativas. Também lecionou em outros países, como Espanha, Portugal e Alemanha. Na Bolívia, Ernest compartilhou suas técnicas com uma organização, a Ecotop, que é hoje uma das principais difusoras de sistemas agroflorestais no mundo, com projetos em vários países da Ásia, África e América Latina. Ele estima que mais de 10 mil pessoas já tenham passado por suas aulas ou por cursos dados por ex-alunos. Entre 1993 e 1998, ele foi contratado pela fabricante de pneus francesa Michelin para desenvolver sistemas agroflorestais na Bahia, focado na seringueira, que produz a borracha. Em 2013, começou a assessorar a fazenda Toca, que fornece alimentos orgânicos para o grupo Pão de Açúcar. Depois de ensinar tantos a plantar água, o que Ernest planeja para o futuro? Ele diz que está se dedicando a passar aquilo que achou significante para as futuras gerações. Nos últimos anos, ele construiu alojamentos na fazenda para receber os alunos, a quem chama de estagiários. Muitos vêm de grandes cidades e têm pouca ou nenhuma prática com a agricultura, fatores que, segundo Ernest, permitem que aceitem mais facilmente seus conceitos. Mas o suíço também tem planos mais ousados. Ele diz que ao ajudar a implantar